Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Diz assim o texto: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, na Tua presença, já entoamos louvores a Ti, já, ó Deus, tiramos um período de intercessão, de clamor, de apresentar, ó Pai, as nossas vidas diante do Teu altar. Também lhe servimos nessa noite com os nossos dízimos e nossas ofertas. Também nos alegramos, Senhor, com os testemunhos, reconhecendo que Tu és um Deus que opera ainda no dia de hoje, que assim como declara a Tua palavra em Hebreus capítulo 13, versículo 8, o Senhor não muda, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, será para todo sempre. Ó Pai, nesse momento, nós agora, Deus, iremos ouvir a Tua palavra essa que direciona, palavra que conduz, palavra que fundamenta e palavra que nos faz entender quem realmente o Senhor é e quem nós somos diante dessa geração. Que a Tua palavra tenha total liberdade para falar aos nossos corações, Senhor. É o que eu te peço e desde já lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. E sempre é um momento muito especial estarmos aqui na semana de oração. Semana de oração é um tempo no qual, se nós pudéssemos agora colocar uma câmera escondida lá no inferno, o inferno está em polvorosa. O inferno está lá não entendendo o que está acontecendo aqui nessa noite. Uma igreja que tem deixado durante toda essa semana, é fato que a correria da vida não muda na semana de oração. Na semana de oração você continua tendo compromisso, na semana de oração você continua com seus afazeres, tanto em casa, tanto no trabalho, tanto na faculdade, seja onde for. Porém, você começa a ter como prioridade nessa semana servir ao Senhor, adorar ao Senhor e ouvir o que Ele quer dizer nessa semana. Por isso, a palavra de Deus em vários momentos, em vários trechos, vai falar sobre a perspectiva do vencedor, porque vencedor é aquele que supera dificuldades. Vencedor não é somente aquele que levanta o troféu ao final de uma maratona, ao final de uma peleja, ao final de uma disputa, mas vencedor primeiro é aquele que se prepara, é aquele que entra numa batalha, supera as dificuldades e ao final ele é declarado o vencedor sobre todas as coisas. Estar aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta são para os vencedores, são para aqueles que querem reconhecer uma vez mais o que Deus quer falar aos nossos corações. E nessa noite eu quero falar sobre o trecho de Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7, um texto que foi escrito aproximadamente em 90 depois de Cristo, né? E quando esse texto aqui é escrito, o imperador que estava ali sobre Roma chamava-se Domiciano, alguém que estava depois de Nero. Nero já tinha sido o imperador que tomou com mão forte e que a grande alegria de Nero era ver cristão sendo comido por leão. A grande alegria de Nero era ver cristão como uma tocha humana sendo queimada no seu jardim. E Domiciano não era muito diferente. Domiciano seguia a mesma linha de crueldade de Nero. E ele também perseguia os cristãos, e Apocalipse é escrito nesse cenário de dor, nesse cenário de perseguição, nesse cenário onde ser cristão não era fácil. E ele começa a escrever esse texto, e é uma carta à igreja de Éfeso. Você que estuda a palavra de Deus, que conhece a sua Bíblia,
vai reconhecer que nós temos uma outra carta escrita à igreja de Éfeso, escrita pelo apóstolo Paulo. É o apóstolo Paulo que funda essa igreja em Éfeso. Isso está lá declarado em Atos capítulo 19, quando o apóstolo Paulo, ele vai para a sua terceira viagem missionária, funda a igreja em Éfeso, e diz o texto de Atos capítulo 19, que o apóstolo Paulo não somente funda a igreja em Éfeso, mas ele passa 3 anos pregando a palavra de Deus em Éfeso. Éfeso era a cidade mais cosmopolita da Ásia Menor. Era uma cidade onde havia o grande templo da deusa Diana. Era um lugar onde o paganismo imperava. Se houvesse um lugar onde o paganismo imperava, esse lugar era Éfeso. É nesse lugar que o apóstolo Paulo chega para pregar a palavra de Deus. E ao chegar para pregar a palavra de Deus, ele passa pregando 3 anos. 3 anos ensinando, 3 anos fundamentando aquele povo, 3 anos dizendo, olha, isso daqui é evangelho, e houve um grande derramamento da graça de Deus, da unção de Deus. Diz o texto de Atos capítulo 19, que o povo de Éfeso vinha às praças e declaravam o seu pecado. Você imagina isso, querido, o pecado que você tem mais escondido. A graça de Deus, ela era tão esmagadora sobre aquela cidade, que eles não conseguiam ficar com pecados escondidos. Eles vinham à praça pública e declaravam o seu pecado, dizendo, a graça me liberta, e porque a graça me liberta, eu não tenho mais vergonha de dizer o que outrora me escravizava. Isso foi o que aconteceu na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso experimentou um grande avivamento, passou por um grande momento onde a graça de Deus invadiu aquele lugar. Depois que Paulo passa 3 anos naquele lugar, ele envia para lá o seu discípulo amado, Timóteo. Timóteo passa a presidir aquela igreja, pastorear aquela igreja. E Paulo manda mais uma carta para Éfeso, a segunda carta à igreja de Éfeso. A segunda carta à igreja de Éfeso é endereçada ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo, toma cuidado com a igreja, Timóteo. Essa igreja não pode esfriar. Essa igreja não pode se acovardar. Essa igreja não pode deixar de cumprir o papel dela. E qual era o grande papel da igreja de Éfeso? A igreja de Éfeso, ela era influenciadora de toda uma região. Toda a Ásia Menor foi evangelizada a partir da igreja de Éfeso. Então havia uma preocupação. Por isso, dentre as 7 cartas que Jesus vai enviar às igrejas da Ásia Menor, a primeira é a igreja de Éfeso. E ele envia essa primeira carta a Éfeso, depois de Paulo ter evangelizado. Do primeiro momento que Paulo evangeliza até a carta do Apocalipse, se passam 70 anos. E agora a igreja de Éfeso está passando por um problema. Aquela igreja que foi cheia da graça, aquela igreja que foi cheia da unção, aquela igreja que influenciou toda uma região, estava passando por um problema. Só que quando nós olhamos o texto de Apocalipse, capítulo 2, do 1 ao 7, não tem só problema. Porque Jesus, quando começa a falar e a declarar, ele estabelece ali alguns elogios para a igreja de Éfeso. Não é só problema, não é só dificuldade. E se nós estabelecermos um placar, seria 4 elogios para um problema. Mas um problema que nós precisamos entender que problema é esse. Porque esse problema é a visão de Deus para a nossa igreja nesse ano de 2018. Mas eu quero ainda olhar com você com carinho no versículo 1, quando Jesus ele diz assim, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Quando Jesus fala sobre isso, ele está dizendo, querido, que 7 estrelas, ele está falando sobre a igreja, os 7 candeeiros, ele está falando sobre a igreja, ele está dizendo que a igreja de Éfeso, mesmo com problema, mesmo com dificuldade, o que a conserva de pé é porque ela está em suas mãos. E o texto aqui em grego, quando fala de conservar, não fala na situação de somente segurar como eu estou segurando esse microfone, mas é como se aqui eu tivesse uma bolinha de ping-pong na minha mão e você não pudesse vê-la, e eu estava conservando aqui a integridade, a pureza e a fidelidade dessa bolinha de ping-pong.
É isso que Deus está dizendo nesse texto. É Deus que conserva a integridade, a fidelidade, o amor, a unção, a graça sobre a igreja. Se a igreja de Nova Vida em Culubandê está de pé por 23 anos, é porque ela está conservada na mão do Deus Todo-Poderoso. É porque nós, querido, temos a nossa vida conservada também nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Ele diz, se essa igreja ainda atua, se essa igreja ainda realiza, se quarta-feira se abre as portas dessa igreja, se quinta-feira, se domingo, se sábado, se essa igreja realiza congressos, conferências, seminários, batismos, é porque eu tenho conservado essa igreja em minhas mãos. É o Senhor, querido, que tem nos conduzido. Só que o texto também diz que ele passeia no meio dos 7 candeeiros. E isso é algo muito importante para nossas vidas também. Entender que os cultos que nós realizamos nesse lugar não são somente encontros solenes. As conferências, os congressos que nós realizamos nesse lugar não são somente para cumprir a agenda dessa igreja. Nós não estamos realizando essa última semana de oração porque se acostumou a fazer isso, mas nós fazemos isso porque segunda, terça, quarta e quinta, o Senhor está a passear em nosso meio, o Senhor está a operar e a realizar o querer dele em nosso meio. Essa igreja permanece de pé porque o Senhor continua a passear no meio do candeeiro. E o Senhor ter essa certeza que Deus ele ainda passeia em meio à igreja, gera 2 situações em nossas vidas. Primeiro, gera segurança, porque Deus está ao nosso lado em todo momento e em todo instante. Não há o que temer, porque Deus está ao meu lado. Ele passeia em meio à igreja. Não é somente um encontro, não é somente um culto, mas é um encontro com Deus. É no encontro com Deus que eu sou restaurado, renovado, que eu sou encorajado. Porém, querido, saber que Deus também está no nosso meio precisa gerar temor nas nossas atitudes. Precisa gerar autocomprometimento. Precisa gerar fidelidade extremada. Precisa gerar um comprometimento que vai além da minha zona de conforto. E quão difícil é entender isso hoje, porque o comprometimento ele é medido até onde eu consigo, até onde eu posso, até onde me é cômodo. E, querido, saber que Deus ele passeia em nosso meio, nos traz também o temor e tremor que é necessário entregar a nossa vida, o nosso tempo, o nosso talento, todo em suas mãos. É Jesus que conserva a igreja, e Jesus passeia em meio à igreja. Eu não posso perder de mente isso. Se eu começo a perder isso de mente, querido, eu começo a ligar um piloto automático. Vir ou não vir à igreja, tanto faz. Participar da semana de oração ou não participar da semana de oração, tanto faz. Atender a uma convocação do bispo, eu obedeço ou não obedeço, tanto faz. Pregando uma série de mensagens na juventude, em 1 Pedro, falava sobre uma circunstância, querido, que Deus nos convida à obediência, Deus nos convida a ser obedientes a Ele. Obediência é reconhecer que nós precisamos nos colocar debaixo do jugo daquele que sabe todas as coisas. Reconhecer que nós não sabemos nada. Reconhecer que dentro da imprevisibilidade que é a vida, nós precisamos desse Deus que conhece todas as coisas. Você pode ter muito compromisso amanhã. Você pode ter muitos planos para a sua quarta-feira. Você pode já deixar aí o seu telefone programado para despertar amanhã às 5h30 da manhã. Você pode estar pensando em chegar no trabalho, em fazer isso, em almoçar amanhã. Talvez você já disse, amanhã eu já tenho até o meu almoço na cabeça, porém é tudo imprevisível. Porque é o Senhor que conhece todas as coisas. Somente o Senhor sabe se amanhã pela manhã nós iremos acordar. Somente o Senhor sabe se nós iremos chegar até o trabalho. É fato que todos nós queremos, e é fato que eu desejo que você chegue. Porém, não podemos esquecer que a vida é imprevisível. E diante da imprevisibilidade da vida, eu coloco a minha vida nas mãos do Todo-Poderoso. É Ele que conduz,
É Ele que direciona e é Ele que vai dizer como eu devo me portar diante de qualquer situação. Versículo 2 vai nos dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Jesus diz para aquela igreja: Éfeso, eu tenho visto que você trabalha muito. Essa palavra labor quer dizer, não é qualquer trabalho, não é um trabalho de meia hora e deixo ali para outro fazer, mas labor significa aquele trabalho de suar a camisa, aquele trabalho de intensidade, aquele trabalho que não tem retrabalho, é aquele trabalho que você faz de forma minuciosa, que você faz com excelência. Jesus está dizendo isso para a igreja de Éfeso: quando vocês trabalham, vocês fazem o melhor. É um elogio para aquela igreja. E ele continua dizendo, falando: vocês são perseverantes. Não é qualquer coisa que impede vocês de continuar a fazer, de continuar a realizar. Vocês perseveram, vocês fazem. Continuando o versículo, ele diz: e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Naquela época haviam aproveitadores, aquelas pessoas que se diziam apóstolos, mas não eram apóstolos e pregavam só heresias. Parece 2018, parece Brasil, parece São Gonçalo, né? Você vê que as coisas se repetem, são ciclos. Só que aquela igreja de Éfeso olhava para aqueles apóstolos e reconheciam: vocês não são apóstolos, e expurgavam aqueles falsos apóstolos da igreja. Então na igreja de Éfeso tinha doutrina, na igreja de Éfeso havia conhecimento, na igreja de Éfeso não entrava heresia, era mais um elogio de Jesus a essa igreja. Mas pastor, por que então há um problema nessa igreja? Por que denunciar um problema nessa igreja? Uma igreja que tem perseverança, uma igreja que tem trabalho, uma igreja que não aceita heresia. Mas aí Jesus vai dizer no versículo 3: e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. É possível, querido, nós continuarmos fazendo tudo aquilo porque nós acostumamos a fazer, acostumamos a ir à igreja, acostumamos a ser cristão, acostumamos a estar nesse meio, mas não é mais o amor que move aquilo que a gente faz. É como um homem e uma mulher que se acostumou num casamento. Ela continua sendo íntegra, ele continua sendo íntegro, continua sendo fiel, continua servindo da melhor forma possível, mas não é mais por amor. É só porque há um grande senso de moralidade. É isso que eu devo fazer, então eu faço. E Jesus está dizendo: Éfeso, eu não quero só trabalho, eu não quero só suor, eu não quero só dedicação, ou seja, eu não quero só ativismo, mas eu quero relacionamento comigo. Eu sou um Jesus, eu sou um Deus pessoal, eu sou um Deus que enviei meu Filho amado Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que o pecado não crie mais separação entre mim e vocês. Vocês em um primeiro momento me amaram, em um primeiro momento vocês disseram: quero me relacionar contigo, porém vocês agora estão envolvidos com a instituição tem agenda, a instituição tem alvos, a instituição tem metas, mas não é para esses alvos, não é para essas metas que eu te chamei. Primeiramente eu te chamei para se relacionar comigo. A partir que você se relaciona comigo, você vai realizar metas, vai realizar alvos, vai impactar a cidade, mas primeiro se relacione comigo. Esse é o primeiro amor que é denunciado em Éfeso. Jesus está dizendo: continue com o labor, continue com a perseverança, continue com a forte doutrina, mas não esqueça de se relacionar comigo. Esse é o apelo de Jesus à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso deixou de amá-lo, continuou realizando a obra, continuou com os ritos, continuou com toda a agenda da igreja,
porém deixou de amar aquele pelo qual a igreja foi instituída. Versículo 5, Jesus ele diz, há como consertar isso. Ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. Que obras são essas? Que das primeiras obras de todo cristão é vida de oração, é vida de ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, se submetendo a essa palavra, a palavra que vem e que me molda, a palavra que vem que me transforma, a palavra que vem que me tira da zona de conforto e me leva para um lugar de melhoria. É essa palavra. As primeiras obras de um cristão não é primeiramente o ativismo da igreja, mas a primeira obra de um cristão é se submeter a esse Cristo que morreu na cruz do Calvário para nos dar uma nova vida. É sobre isso que ele está dizendo. Lembra de onde caíste, lembra do dia que você deixou de orar, do dia que você deixou de jejuar, do dia que você deixou de ler a sua Bíblia, porque você agora acha que conhece tudo, que sabe tudo, que os 10 anos de caminhada com Cristo já te fez saber todas as coisas. Todos os dias, querido, há uma palavra de Deus para a sua vida. Todos os dias Deus quer falar contigo, Deus quer ministrar ao teu coração, mas a sua Bíblia está fechada em casa. O Senhor ele está dizendo, se você abrir a sua Bíblia, você terá uma experiência que você nunca teve comigo. Mas é necessário voltar às velhas práticas. Quanto tempo você orava na sua casa e hoje você não ora mais? Como era você há 10, 5 anos atrás, quando um problema batia a sua casa? Não era o desespero que tomava conta. Quando o problema chegava, quando o conflito chegava, a primeira ação era dobrar o joelho e dizer, Senhor, tenha misericórdia dessa situação. Ajuda-me a superar, ajuda-me a melhorar, ajuda-me a compreender o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer com isso. Isso é submissão, isso é entrega, isso é dedicação de vida ao Senhor. Isso é entender, mesmo que não esteja confortável o que eu estou passando, a minha vida não saiu das mãos do Todo-Poderoso, está nas mãos dEle. Por isso que eu resolvo com oração. Lembra-te de onde caístes. Lembra quando o culto passou a ser algo que você fazia concessão, ir ou não ir não faz problema. Lembra quando isso aconteceu e começa a renovar os seus votos com o Senhor. Lembra quando fazer parte de um ministério para você fazia questão. As reuniões, hoje tem reunião do ministério, eu vou lá, eu vou estar junto, eu vou participar. Lembra quando isso não tinha mais importância para você. É sobre esse dia que Jesus está falando. Lembra-te de onde caíste. Lembra de onde o desânimo começou a entrar, a desesperança começou a entrar, a crítica exacerbada começou a entrar. Lembra, porque foi aí que você começou a cair. Foi aí que o esfriamento começou a entrar. Foi aí que você começou a medir o seu nível de comprometimento. Lembra-te das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O candeeiro era o sinal que aquela igreja era de Deus. Jesus ele está dizendo, se não houver arrependimento, se não houver entendimento que é necessário mudar e transformar, eu estou retirando o candeeiro, ou seja, eu estou tirando a legitimidade dessa igreja a ser igreja. É algo muito sério, querido, o que o texto está dizendo. O texto está dizendo, se eu não me arrependo, se eu não volto às primeiras práticas, se eu não volto ao primeiro amor, está passível de ser retirado o candeeiro. E lá, quando nós lemos no versículo 3, Jesus, ele passeia em meio aos candeeiros. Não há mais presença de Deus. Não há mais revelação. Não há mais ação do Espírito Santo. Porque faltou quebrantamento. Porque faltou arrependimento. Porque faltou se voltar às primeiras práticas. Versículo 6. Tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas,
as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Quero te convidar a estar de pé nesse momento. Caminhando para o final, Jesus ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Nicolaíta era uma seita progressiva dentro do cristianismo. Sabe, aquele povo que está dentro da igreja e diz: pastor, não tem nada a ver, pode fazer, pode realizar. A gente está aqui, Deus é amor, Deus é misericórdia. E os nicolaítas começavam a confundir o que é cristão com o que é pagão, e dizendo, não tem nada a ver. E Jesus fala para a igreja de Éfeso, dizendo: tens contudo a teu favor que ainda não passou pela última barreira moral, que ainda não se entregou de vez ao desvio moral. Parece que Jesus está fazendo um salva-adulto aqui a eles, mas não. Jesus ele está dizendo: vocês estão no limite. Se vocês começarem a dizer somos nicolaítas, baixamos o padrão moral, aí se perdeu de vez. E ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, diz à igreja. Deus ele tem falado nesse último tempo. Deus ele tem usado Bispo Robson, Pastor André, homens que têm subido nesse púlpito para falar ao teu coração. Ouça o que Deus tem falado, ouça o que Deus tem ministrado, e seja esse vencedor que a palavra de Deus diz: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus.